Eu vou ficar aqui mesmo, porque daí a gente fica mais pertinho, mais olho no olho. Pode ser? Então tá bom. Bom dia mais uma vez, feliz sábado para vocês. Como vocês viram, nós estamos com a bandeira da educação adventista ali. Em muitas igrejas hoje, nós estamos relembrando a importância da educação cristã. Só que hoje nós não vamos falar sobre a educação adventista em si. Eu vou falar com vocês sobre educação. Sobre o que é importante. O que será que é importante? Tudo é ilusão. Não precisa, eu falei. Não. Pode, eu deixo aqui, ó. Aí pode tirar que fica mais fácil de movimentar. Tudo é ilusão. De quem que é essa fala, gente? Tudo é ilusão. Dependendo da tradução, né? Dependendo da versão. Mas é de Salomão. Tudo é ilusão. E o que tem a ver tudo é ilusão com educação? Vamos pensar um pouquinho? Olhem só. Tudo é ilusão. Se nós pararmos para avaliar um pouquinho a história, e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos relembrar a história de Salomão. Parte dela. Um pouquinho dela, e a gente vai refletir. Vamos ver o que é que a gente pode aprender. Vamos ler juntos o que diz 2 Coríntios 4,18? Vamos ler juntos? Não atentando, vamos lá? Não atentando para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E agora eu quero perguntar para vocês, o que são coisas temporais? Vamos, isso aqui vai ser igual uma aula. Vamos lá, me ajuda, o que é coisa temporal? É o que passa, mas dá exemplo. A nossa vida passa, que mais? Um carro novo passa, porque a primeira esquina que você bateu, às vezes dá perda total, né? Ainda pela graça de Deus que a gente viva. Mas aí foi o carro. Que mais? O trabalho. O trabalho também. Mais um exemplo do que é temporal. Mais um exemplo. Oi? As nossas emoções. Olha, também. Tá aí uma coisa que a gente... pensando, não tinha nem avaliado as nossas emoções também, porque ó, é uma nuance, né? As nossas emoções são iguais o batimento cardíaco, né? É um alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Às vezes é tudo assim, né? Às vezes a gente está lá no baixo, às vezes a gente está lá no alto. Queridos, quando nós tivemos esta passagem aqui, é exatamente... porque diz assim, ó, porque as coisas que se veem são temporais, mas que não se veem são eternas. Não devemos atentar para as coisas que se veem. Devemos atentar para as coisas que são eternas. Porque tudo é passageiro na vida que nós temos. Vamos lá. Agora, olha o que diz aqui no livro Educação. A verdadeira educação visa o ser todo e todo período de existência possível ao ser humano, ou seja, a eternidade. Agora vamos fazer um paralelo da vida com a educação. Como que deve ser a educação? Visando o quê? A eternidade. Olha que bênção os nossos filhos serem ensinados dentro do nosso lar, quando a gente pode abrir a Bíblia, né? Sentar com eles e educar para a eternidade. É por isso que eu falo para os pais que filho de cristão não pode estar em escola que não é cristã. Porque o pai que é cristão, ele ensina uma coisa em casa, ele senta com o filho, ele abre a Bíblia, ele conta as histórias, ele aponta para o céu. E aí o filho vai para uma educação que não aponta para o céu. Olha que antagônico, né? Olha que antagônico. E sim, todo o processo educativo tem falha, gente. Não existe uma educação perfeita, não existe. Todo tem falha. Mas quando eu coloco o peso
né? Vou colocando os pesos e eu consigo entender qual é, aqui está educando para a eternidade, qual é a educação que visa um resultado permanente, que não visa nas coisas que se veem, que visa nas coisas eternas. Agora, trazendo então para a história de Salomão, vamos ver o que é que tem a educação. Isso aqui é uma paráfrase, tá, gente? Porque no livro Educação está escrito de outra forma, isso aqui é só para a gente compreender melhor. E quando diz visa o ser todo, gente, a educação adventista, a educação cristã, ela tem uma visão holística. O que é holística? Completa. Físico, mental e espiritual. Se nós focarmos como educação cristã só no espiritual, vai dar certo? Não. Se nós focarmos só no físico, vai dar certo? Não. E no intelectual? Também não. Por isso precisa ser os três juntos. Quando os três estão juntos, o objetivo é alcançado, junto com as famílias. Agora vamos ver Salomão. Aqui nós temos uma nuvenzinha, né? Que atrapalha. Eu não vou nem dizer quem colocou essa nuvem ali, tá, gente? Mas estou amando aquela nuvem, ficou linda, né? Já peguei umas dicas aqui com o Felipe. Só que vocês vão me ajudar, porque eu não enxergo lá em cima, eu enxergo aqui. O que é que diz lá? E chamou de... Gente, a pessoa nem de óculos consegue ler lá, né? Meu pai amado. Eu uso óculos há muito tempo, já desde meus 14 anos, então cada vez está... E aí de longe é pior. Mas, queridos, o que é que diz ali? Salomão escreveu. E esse livro Eclesiastes, ele conta, é como se fosse a autobiografia dele. E na tradução diz que é o quê? Pregador. Na verdade, ele se tornou, e o livro também, a partir do livro, né? Nós vemos ali muitas pregações. Isto, obrigada. Olha, alguém... Muito bem, obrigada. Queridos, o que é essa autobiografia? Nessa autobiografia, ele conta em paráfrases, ele conta em poesia, porque Salomão tem muitas poesias, né, no livro dele, e ele traz esse texto também em parte narrativo, e ele conta como foi essa vida dele. Hoje, eu vi que vários pontinhos do que nós falamos aqui tem a ver com o tema que nós estamos falando. Por quê? Foi falado que, o pastor Danilo falou aqui, onde será que a gente está colocando os nossos recursos, né? Onde você está direcionando os seus recursos? Aonde a gente está direcionando o nosso pensar? E, em algum momento, nós falamos também sobre essa nossa trajetória, essa nossa caminhada. Na lição a gente falou sobre isso. E aqui diz assim, que Salomão, ele registrou o que foi importante na vida dele. Por quê? Por que ele registrou? Porque era importante para que você e eu lêssemos e tirássemos lições para a nossa vida. E o que é que tem de importante nisso? Ele também contou as conquistas, as suas glórias, né? Essa escalada. Salomão teve uma escalada, tanto física, quanto mental, quanto espiritual, e também financeira, né? E também financeira. Qual foi o rei mais famoso? Qual foi o rei mais rico? Qual foi o que mais investiu? E agora nós vamos entender por quê. Vamos ler, peguem a Bíblia de vocês. Olhem lá. Primeiro Reis, agora é igual escola. Você vai lendo aí, quem achar primeiro lê. Primeiro Reis 3:12, Primeiro Reis 4:21 e 24, Primeiro Reis 10:6, 7, depois 23, 24 e Primeiro Reis 10, 21 e 27. O 3:12, quem achou? Lê bem alto para a gente. Primeiro Reis 3:12. Vamos entender um pouquinho da história de Salomão? Por que será que no final ele falou assim, tudo é ilusão, tudo é passageiro? Vamos ver? 3:12, o que diz lá? Quem achou? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Na nossa época aqui,
pensa da pessoa mais sábia que a gente conhece, que tem o QI mais alto. Quem é? Na nossa geração, que viveu mais próximo da gente. Quem? Einstein, quem mais? Na verdade, ele é rico, né, gente? Não sei nem o QI que o Elon Musk tem. Steven? Nicholas, o Stephen Hawking também, né? Gente, se nós compararmos, agora vamos pensar o seguinte, quando Salomão pediu para Deus o que ele queria, quando Deus perguntou o que você quer, o que ele falou? Quero sabedoria. O que é que Deus falou lá, Thaís? Que depois de Salomão seria o Stephen Hawking e o Einstein? E eles foram inteligentes. Esses dias eu li, estava falando para o Ed, lá em casa o Ed chegou, que bom. Esses dias eu estava lendo que uma menininha de 12 ou 13 anos, ela já é considerada o QI mais alto do que o Einstein. Ela já está na faculdade, já está terminando, acho que ela está no mestrado, uma coisa assim já, na área que ela está fazendo. Gente, existem ainda algumas sequências matemáticas, né, algumas sentenças matemáticas que não foram resolvidas. Quem sabe ela será o nome, né, que vai resolver. Mas então, será que ela diz que é essa menina que é a mais inteligente depois de Salomão? Não. Não existiu, nem antes e nem depois. E olha que nós temos QIs altíssimos. Então, queridos, o que é que diz lá em cima? Foi o homem mais sábio que já viveu. Não teve outro e não terá, até a volta de Jesus. Depois, 1 Reis 4, 21 e 24, quem lê? O que ele era no segundo ponto ali? Ele foi o quê? Muito poderoso. Foi pouco poderoso que vocês leram aí? Muito. E interessante que ele era poderoso, mas no final diz que ele tinha o quê? O que é que tinha ali naquela região? Paz. Não fala ali? E tinha paz. Porque ele era poderoso, mas ele era sábio com a sabedoria de quem? De Deus. Depois, 1 Reis 10, 6, 7, 23 e 24. Quem lê? Pode ler bem alto. 6 e 7. 10, 6 e 7. O que é que ele foi então? O que é que eles falaram? Gente, estou ouvindo essas histórias aí. Eu vim aqui para conferir. O que ele era? Famoso. Ele se tornou conhecido por tudo aquilo que ele estava fazendo ali no território onde ele era o governante daquele momento. E o 23, 24? Pensam, os outros reis, os outros governantes vinham buscar sabedoria da onde? Sentavam, eu fico imaginando Salomão falando para eles, e eles trazendo os problemas que eles estavam enfrentando, né? E ele falava, faça assim, faça desta forma, e se você for por esse caminho, e se você administrar assim? Então, famoso, era poderoso, e agora diz que ele era um dos reis mais ricos do mundo. 1 Reis 10, 21 e 27.
Deixa eu perguntar para vocês, quem é que não quer achar uma pedra de prata, hein? Quem é que não quer achar um pedacinho que seja ali? O que é que diz? Que era tanto ouro, quando Salomão governava, o que aconteceu com a prata? Não tinha nem valor, era que fosse uma pedrinha no chão. Agora, nós vamos entender um pouquinho essa história. Vamos lá. Como que Salomão, o rei mais sábio que já viveu, o rei muito poderoso, o governante mais famoso, um dos homens mais ricos do mundo, tinha tanto ouro que a prata até perder o valor, ele escreve o quê? Tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Por quê? Aonde nós estamos colocando o nosso valor? Aonde nós estamos investindo o nosso tempo? Aonde nós estamos investindo, o que é que dizia lá no início? Nós estamos preocupados com aquilo que se vê ou com aquilo que é eterno? A conclusão de Salomão, queridos, quando chega lá na velhice, ele faz uma profunda análise e ele diz: tudo é ilusão. O que aconteceu com Salomão? Tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, em algum momento, o inimigo também entrou e transformou um pouquinho daquilo que ele pensava, daquilo que ele tinha estudado, daquilo que ele tinha aprendido. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, encontra-se a contundente afirmação de que trabalho, lembra que a gente falou aqui? Trabalho, prazeres, riqueza, fama, poder, divertimento e tudo que se faz nesse mundo é como correr atrás do vento. Porque se foi, porque passa. Em maio, os nossos 2 filhos fazem aniversário, os meninos, né? A menina é de janeiro e os meninos são de maio. E aí eu fiz quem me segue lá viu, né? Eu fiz a foto do nosso mais velho, botei ele pequenininho e depois ele como está agora. E agora essa semana foi o mais novo. O mais velho fez 32 e o bebê, né? O mais novo fez 27. Agora eu pergunto, quando a gente que é pai e mãe, quando a gente tem o bebê pequenininho, que a gente segura no colo, que a gente carrega, ou a gente vê correndo perto da gente, a gente pensa que isso nunca vai passar. E quando a gente vê, é igual virar uma página, né? Num instante se foi. Num instante eles saem da casa da gente. Num instante eles seguem a vida deles. E se foi. Quando a gente olha para trás, como Salomão fez, o que é que ele falou? Gente, trabalho, prazeres, sabedoria, riqueza, fama, tudo é passageiro. Quantas pessoas se tornaram muito famosas e hoje elas não têm dinheiro nem para pagar o aluguel, nem para pagar a luz. Quantas pessoas já ganharam na Mega Sena? O Edgar tem um amigo que ele fez lá em São Paulo, que quando ele, um dia conversando, ele falou, sabia que eu já ganhei, na Mega, né, que ele tinha ganho? Ele tinha ganho uma bolada, gente. Ele foi distribuindo, foi pagando, foi fazendo não sei o quê, e agora ele morava de aluguel. Mas, gente, ele tinha ganho muito dinheiro. E quantas pessoas nós sabemos que ganham e depois perdem tudo? E olha para trás, puxa, se eu tivesse um pouquinho mais de sabedoria, né? Por quê? Tudo nessa vida é passageiro. E se a gente parar agora e pensar, o que já passou? Será que o tempo que passou, eu investi a minha vida em coisas que se veem ou em coisas que são eternas? E o que é eterno? Qual é a importância da nossa vida? Vamos lá. Salomão então passou a valorizar as coisas que não se veem e não as que se veem. A razão para essa mudança está no fato de que ele compreendeu que essa vida é passageira e que todos nós caminhamos na mesma direção. Nós não vamos focar aqui nos erros, né, que Salomão cometeu, mas depois de toda a conquista, depois de tudo que ele fez ali, de todo o ouro que ele conquistou, de tantos governantes que conheceram a sabedoria que Deus deu para ele, ele se deixou levar pela frivolidade da vida, né? Pelas coisas frívolas.
envolveu-se com mulheres que não deveria ter se envolvido, trouxe para dentro da sua casa deuses que ele não deveria ter trazido, e aí tudo foi por água abaixo. Aonde estamos colocando o nosso pensamento? Aonde estamos investindo o nosso tempo? Naquilo que o tempo leva ou naquilo que é eterno? No livro de Eclesiastes, vamos ler Eclesiastes 12, 13 e 14. Isto aqui, queridos, de tudo que foi dito, a conclusão é esta. O que diz lá? Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque para isso que fomos criados, nós teremos de prestar contas de tudo o que fizermos, até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, esse livro, quando ele começou a escrever e refletir em tudo isso é um livro de reflexão para ele, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Temer a Deus e obedecer os mandamentos são coisas que se veem ou coisas eternas? Coisas eternas. E quando esse dia chegar, que dia? O dia quando tudo se encerra. Nada deste mundo, absolutamente nada terá valor. Todas as coisas que se veem não passarão de uma mera ilusão. Tudo é ilusão, tudo é passageiro. É quase inacreditável, né? Nós ouvirmos as histórias tão lindas e saber que de tudo, depois de tanta coisa bonita, de tanta bênção que ele recebeu, de tanto conselho. Gente, quantos conselhos Salomão deve ter dado para as pessoas, né? E ele parar e falar: puxa vida, agora eu falhei. Porque eu foquei naquilo que não era eterno. O que é prioridade? Agora vamos pensar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar. Sabe que tem uma história de uma criança de 9 anos. Essa história, ela é verdadeira, porque ela passa de contadores de história para frente, né? Mas é uma história que se repete, gente, todos os dias, inclusive aqui na escola. 9 anos, a mãe chega em casa, o menino está triste. E ela fala: puxa, filho, o que está acontecendo? Ele fala: mãe, sinto tanto a sua falta. Você trabalha tanto. E aí a mãe fala: filho, vem aqui. Olha aqui. Sabe esse videogame? É o mais caro que tem. Sabe a sua bicicleta? Ela é a mais... É que tem mais possibilidades de corrida, tem marcha. Sabe essa bicicleta? Teus amigos nem têm essa bicicleta. Cheia de apetrechos. Sabe o seu tênis? A mamãe comprou o tênis mais caro para você, mas sabe por quê? Isso só é possível porque eu trabalho. Não tem outra forma. A mamãe precisa trabalhar. Só que o vazio que estava naquela hora da pergunta, ele olha e fala: é verdade, mamãe. Eu não ia ter o meu tênis, eu não ia ter minha bicicleta, eu não ia ter o meu videogame. Mas ele foi para o quarto onde estava o videogame com o mesmo vazio. Com o mesmo vazio. Por quê? Aonde nós estamos investindo o nosso tempo? Aonde nós estamos investindo aquilo que a gente precisa centrar para a eternidade? Precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar. Não existe mais como. Hoje, no mundo que a gente vive, precisa o pai e a mãe trabalhar. Não é verdade? Só que aí, queridos, voltamos lá no livro Educação. Lá no livro Educação diz o quê? Que a educação precisa estar centrada em 3 pilares: físico, mental e espiritual. O físico, o mental e o espiritual, eles precisam ser em casa e precisa ser na escola. Quantas vezes as famílias estão tão preocupadas em dar ao filho coisas que se veem, bicicleta, que mais que nós falamos aqui? O videogame, o tênis de marca. Só que o filho está lá em casa com um tênis muito bom. Mas se tivesse dado aquele tênis que nem marca tem,
E se você tivesse ficado um pouquinho mais com ele, o tênis teria muito mais valor do que aquele de marca. Porque a gente está investindo em coisas que não se veem, em coisas eternas. O que é que nós precisamos fazer para que o nosso filho compreenda? O que a gente precisa fazer? Tempo de qualidade. Trabalhe, mas chegue em casa e pensa, eu preciso dedicar um tempo de qualidade. Um tempo que onde o meu filho será, eu vou investir no meu filho para coisas que são eternas. Queridos, quando nós, meus pequenos, eu me tornei diretora quando o Bruno, esse que fez 27 essa semana, ele tinha 1 ano e 7 meses, pensa. De lá para cá, eu não tenho mais outra vida. Pensa que é fácil ter 3 filhos pequenos e ser diretora de escola? Você tem os 3 pequenos e mais os 1.300 da escola, né, gente? É igual quem foi que me perguntou semana passada na foto ali do Dia das Mães, por que você foi tirar foto ali, Diri, das mães? Você tem filho? Falei, tenho, porque na cabeça do aluno, a diretora não tem filho, né, gente? E aí eu mostrei para eles os meus filhos, falei, estão tudo grande já. Mas, queridos, eu me tornei diretora quando eles eram pequenininhos, e não é fácil. Quantas vezes eu trabalho das 7 às 7, das 7 às 8, das 7 às 9, isso sempre foi assim. E teve um dia que o nosso filho mais novo falou assim, mãe, a gente pode fazer um sábado feliz? O que é que a gente canta para o nosso filho? O que é que a gente ensina para o nosso filho? Que o sábado é um dia feliz. E ele parou e falou, podemos ter um sábado feliz? Por que eu estou chorando? Porque eu me coloco no lugar de vocês. Essa vida, gente, ela é cheia de altos e baixos. Cheia de desafios. E eu falei, filho, vamos fazer um sábado feliz. O que é um sábado feliz para você? Sabe o que ele falou? Podemos não ir à igreja? Olha só. Podemos hoje não ir à igreja? E o que você quer fazer no sábado feliz? Desculpa, gente. E eu choro, sabe por quê? Porque durante a semana eu me encontro com muitos filhos de vocês. E muitos deles estão entristecidos. Porque em casa não é feliz. E aí nós saímos para o sábado feliz. Sabe o que era o sábado feliz? Não fomos à igreja. E ele falou, ele toca violão, mamãe, vamos fazer piquenique. E fomos. Levamos a lição, a Bíblia, e fomos fazer um culto lá no campo. E fizemos um sábado feliz. Sabe por quê? Em algum momento, o sábado para ele não estava sendo. Queridos, de tudo, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque é para isso que nós somos criados. E os nossos filhos precisam entender o que é eterno e o que é passageiro. E se nós não focarmos nisso, os nossos filhos não vão entender o que tem valor. O que é que tem valor para você? Esse menininho tinha tudo dentro de casa. Sabe o que eu fico pensando, queridos? Não sei que brinquedos tinha na época de Salomão, né? Que brinquedos? Gente, os filhos de Salomão, será que eles tinham brinquedo? O que vocês acham? Os brinquedos dos filhos de Salomão deviam ser de ouro, né, gente? Porque prata não tinha nem valor, pensa. A bicicleta deles era de ouro, hein? Eu imagino que eles tinham carruagens, né? Miniaturas de carruagens. Imagina que as carruagens deles eram de ouro, brincavam com carruagem de ouro. E no final da vida ele olhou para trás e falou, tudo foi passageiro, tudo é vaidade. Como está sendo, como você está fazendo com seu filho, para que ele olhe para frente e diga, eu sei o que é passageiro, e eu sei o que é eterno. Eu sei o que é vaidade, eu sei o que é ilusão, mas eu também sei o que é eterno. Olhe para trás um pouquinho, que tempo de qualidade. Será que a gente passa só cobrando do filho, só descascando no filho? Ou a gente se senta e fala, papai errou aqui, a mamãe errou aqui,
E agora nós vamos agradecer a Deus, porque Deus é um Deus de amor. Gente, se Deus perdoou Salomão, que teve, gente, quantas mulheres, né? 700 mulheres, não sei quantas concubines, pensa. Isso era o sonho de Deus para ele? De fato que não era. Salomão desviou-se da rota planejada lá no início, mas ele não desviou pouco, né, gente? E não adianta dizer, nossa, ele falhou, né? A gente também falha, as falhas são as mesmas. Agora, olhar para Salomão, gente, ele desviou muito da rota que Deus destinou, aquilo que Deus desenhou para ele. Quando ele pediu, Deus falou, o que você quer? Pede que eu te dou. Ele falou, eu só preciso de sabedoria. E com a sabedoria, também ele se perdeu. Mas no final da vida ele olhou e falou, Deus, estou aqui, eu falhei. Tudo é passageiro, está tudo errado, foi tudo errado. Mas os filhos dele devem ter tido os melhores brinquedos, os melhores professores, as melhores escolas. E ele, como pai, olhou e falou, eu errei, eu falhei. E Deus perdoou. Queridos, Deus corrige a nossa rota. Em qualquer momento que a gente está, Deus corrige a nossa rota. Falhou? Volte. Aqui tem, eu gostei que eles pediram para usar isso aqui, gente, aqui tem, ó. Esquerda, direita, ali, País das Maravilhas, aqui. A vida é assim. Ela é assim. Porque a gente tem muitos caminhos. É igual o GPS que a gente estava falando aqui na lição, né? Igual o GPS. Quando a gente viu que falhou, o que a gente faz? Coloca para recalcular. Recalcula. E Deus nos ajuda a recalcular. E quando seu filho falar, pai, vamos ter uma tarde feliz, tenha uma tarde feliz. Quando seu filho falar, vamos ter um sábado feliz, tenha um sábado feliz. Teve uma época, gente, vou explicar para vocês, nós passamos muito tempo, Edgar e eu, sendo diretor de jovens, diretor do coral. E sabe, era uma vida tão tumultuada no sábado, que a gente mal chegava a almoçar, falava, vamos para a igreja, vamos lá, vamos para a igreja, o tempo inteiro. Não estava mais nem sendo um sábado feliz. E ele falou, vamos fazer um sábado feliz? O que é um sábado feliz? Ai, mãe, vamos num campo bem legal, fazer um sábado gostoso, daí eu levo o violão, a gente toca, a gente estuda, a gente canta lá, e lá nós fomos. E foi um sábado feliz. É para deixar de ir à igreja, gente? Não. É para a gente pensar naquilo que tem valor. É para a gente pensar naquilo que não é passageiro. Naquilo que a gente pode firmar o nosso filho nos pés para a eternidade. É nesse sentido. E Salomão traz para a gente essas histórias. Por que as histórias estão na Bíblia, gente? De quedas, de avanços, de sucesso. Por quê? Para ensinar. Para nos apontar o caminho. Para nos dizer. Não tem aquele jargão, né? Aquela fala que a gente já conhece, que diz assim, melhor é aprender com os erros dos outros do que a gente mesmo errar, não é? Então olha para o outro e fala, nossa, ele não deu certo. Não, mas eu vou no mesmo caminho, porque pode ser que eu acerte. Não vai, gente, porque já deu errado. Então as histórias estão na Bíblia para que a gente aprenda. Para que a gente leia, para que a gente escute, a gente fala, opa, eu vou recalcular. Porque eu não estava no caminho correto. E aqui, queridos, o que é prioridade? Construir um caráter que sirva como passaporte para definir onde passaremos a eternidade. O que é que nós vamos levar para o céu? Daqui que é passageiro? Nada. Dá para guardar umas coisinhas no bolso para a gente levar? Não. O que é que nós vamos levar para o céu? O nosso? E aonde nós vamos desenvolver o nosso caráter e o caráter do nosso filho? Aonde? É lá? É aqui. É aqui. Educação e redenção são uma só e a mesma coisa. Aqui também é uma paráfrase de Ellen White do livro Educação. Mas ela fala que educação e redenção são a mesma coisa. Educar é a mesma coisa que redimir. Quando você educa o seu filho, quando você ensina o seu filho aquilo que não é passageiro e educa para ele o que é importante, quais as prioridades da vida, você está redimindo seu filho. Você está levando seu filho para a redenção. Onde estamos colocando o tempo, recursos e a influência e as nossas orações? E todo pai ora pelo filho, não ora? Se tiver um pai aqui que fala, não, eu não oro pelo meu filho, ele que se vire sozinho. É assim? Não é, gente. Tua mãe não ora por você, Kelvin? Ora, não é? O
Kelvin veio nos visitar hoje aqui, estamos bem felizes, viu, que você veio. Garanto que a mãe dele ora todo dia por ele lá. Os nossos filhos são grandes, a gente continua orando. Se você ainda tem mãe e pai vivo, eles continuam orando por você. Não é porque a gente sai de casa e se torna agora um adulto e a gente tem a nossa própria vida, não. A mãezinha está lá longe, não está, Ana? Não está orando por ti? Pelo que nós pais oramos pelos filhos? Para que eles, é claro, gente, que a gente também vai orar pelo sucesso terreno do nosso filho, para que ele tenha bom estudo, para que ele se forme, para que ele tenha uma profissão, é claro. Mas essa não deve ser a principal oração. A principal oração é para que o nosso filho entenda o que é eterno. E deixe em segundo plano aquilo que é passageiro. Tem procurado a todo custo viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Você pai, você que é tio, você que é tia, tem ajudado, você que é professor, tem ajudado os seus alunos. Aqui, quantos professores nós temos? Tem ajudado o seu aluno a entender que o que é passageiro não tem prioridade e o que tem prioridade é o que é eterno? Se nós fizermos desta forma, se nós fizermos assim, nós estaremos educando os nossos filhos para a eternidade e não somente para esta vida. Queridos, tem mais um pensamento aqui para nós. Portanto, não ameis o mundo. Querem abrir a Bíblia, se tiver difícil para ler ali? 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, na verdade não ama a Deus. Vamos parar aqui só para avaliar um pouquinho. Gente, olha que sério isso aqui. Se nós amarmos o mundo, nós não amamos a Deus. Prioridade. Ora, o mundo passa e com ele todos os seus desejos e prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora deixa eu falar aqui para vocês. Esse início da segunda parte. Ora, o mundo passa e com ele todos os seus desejos e prazeres. Se nós olharmos isso aqui, está em 1 João. Mas Salomão não tinha escrito isso de outra forma? O que ele falou? Tudo é passageiro. Tudo passa. Agora eu entendi que está errado da forma que eu foquei no final da minha vida. E aqui diz, ora, o mundo passa. Pronto. Vocês estão vendo como a Bíblia ela também se intercala e ela vai se ligando? Que a mensagem que está lá no primeiro, no Velho Testamento, é a mesma mensagem que está no Novo Testamento? A importância. Na escola, gente, nós falamos assim, que toda vez que você repete, você aprende. Repetição. E o que é que Deus fez conosco na Bíblia? Foi repetindo. E pode ser que ele fala, nossa, pode ser que conforme a história de Salomão, eles não entenderam. Então eu vou trazer de novo. E está aqui a mensagem de novo. A mesma mensagem, com palavras diferentes. O mundo passa. O mundo é passageiro. O mundo é frívolo. O que tem no mundo são coisas temporais. E quem está apegado às coisas temporais não ama a Deus. Então, queridos, aqui está um símbolo, né? Um A tão bonito da educação adventista. O que quer dizer a educação adventista? Qual é o foco da educação adventista? Trabalhar esses 3 pilares. Físico, mental e espiritual. O que é que você tem que trabalhar em casa? Físico, mental e espiritual. E aí a gente dá as mãos. Agora eu pergunto, vocês vão falhar como pais? Vão, eu também falhei, gente. Fui diretora de escola e falhei. Porque é que nós vamos falhar, nós somos seres humanos. A educação vai falhar? Vai falhar. Agora, quando você falha numa parte, pode ser que a educação complete. Quando nós falhamos aqui, você completa em casa. E eu queria chamar, eu nem combinei, mas eu queria chamar, vem aqui Felipe, vocês dois. Pega as crianças. Onde estão as crianças? Vem aqui os 3, os 2. Já botei, traz a sobrinha também, vem cá. Vem aqui um pouquinho. Quando eu falo para vocês dessa união que a gente precisa ter, família e escola, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Quer ver? A gente que é pai e mãe, a gente cria uma barreira para os nossos filhos, não cria?
Faz uma barreira para os filhos. Quero ver se vocês são bons de fazer barreira para os filhos. Como vocês vão fazer essa barreira? Vem. Vem, Joca. Vai aqui. Cadê a barreira? Faz uma barreira. Aí. Agora deixa eu perguntar para vocês. Eles estão protegidos, não estão? Estão protegidos? De tudo? Não. Não estão. Sabe por que que, como pais, a primeira coisa que a gente faz é trazer nossos filhos para a igreja? Por quê? Para a gente aumentar a proteção. Cadê a professora da escola sabatina? Vem cá. Quem mais é professor da escola sabatina aqui? Quem? Laude, vem cá, Laude. Você é professor da escola sabatina. Fortalece essa barreira aqui, Laude. Fortalece essa barreira, vai lá. Como é que vocês vão fazer? Ah, agora eles estão protegidos, não estão? De tudo? Não. Daí, dependendo do tamanho, nem tem aventureiro para ir ainda, nem desbravador. Mas aí a gente tem o desbravador na escola. Vem aqui vocês dois. Vocês trabalham de desbravador, não trabalham? Quem mais? Quem é do desbravador? Vem, pastores, vem aqui. Você é do desbravador? Pastor, você fica aí ainda. Vem a Leila, isso aí. Aumenta essa barreira. Vai ficar mais protegido? Vai ficar mais protegido, olha aí. Os líderes desbravador aqui. Pronto, desbravador, aventureiro. Que os dois também são do aventureiro, né? Mas está aqui. Agora eles estão protegidos, não estão? Está protegido de tudo? Não. Só quando estava o pai e a mãe, o inimigo entra. Ele dá um jeito. Depois vem a escola sabatina aqui, ó, desde pequenininho, porque a gente leva o nosso filho de bebê na escola, não leva? Está protegido, mas o inimigo ainda pode. Aí a gente chama reforço. Põe no desbravador, primeiro aventureiro, né? E põe no desbravador. Só que daí, depois do aventureiro lá de 3, 4, 5 anos, qual é a idade do aventureiro? 6. 6 a 9. Só que de 6 a 9 também tem outro reforço, qual é? Cadê a escola? Cadê os professores? Vem os professores, vem para cá. Vem Thaís, vem o pastor. Cadê? A Flávia, vai lá. Vem o pastor, protege aqui. Vem o monitor, vem cá, seu Augusto, vem aqui. Protege aí. Gente, nós nem conseguimos mais ver as crianças aqui, ó. Presta atenção. Agora eles estão protegidos, não estão? De tudo? Não. Olha aqui. Olha que bonito, gente. As crianças estão ali no meio, ó. Só que, queridos, agora deixa eu perguntar, quantas barreiras o inimigo está precisando atravessar aqui? Quantas barreiras, não é? É assim que a gente precisa ter a visão do eterno com o nosso filho. Porque em casa a gente vai falhar, não vai? A gente é um ser humano, a gente vai falhar. Como pai e mãe a gente falha. Só que daí vem a igreja, mas as professoras da escola sabatina também são seres humanos, elas vão falhar também, não vão? E o inimigo pode também se aproveitar de alguma brechinha. Daí vem o aventureiro, e aí vem o desbravador, e aí vem a escola. E as crianças estão lá no meio, gente, ó, sendo protegidas. Mesmo assim, porque todos nós aqui somos seres humanos. E todos nós podemos falhar. O inimigo, ele é ardiloso. E ele tem muitas ideias para atingir as crianças que estão aqui no meio. Mas quanto mais barreira a gente tem, mais fortaleza a gente providencia. E aí o inimigo, às vezes, pensa, nossa, está muito difícil, eu vou lá para aquele que não está na escola cristã, eu vou lá para aquele que não tem uma família cristã, eu vou lá para aquela criança ou para aquele adolescente que nunca nem foi para o desbravador. E aí eles estão completamente volúveis. E é mais fácil atingir. Queridos, por mais que todos nós aqui somos seres humanos e vamos falhar, nós não podemos deixar de proteger, de dar as mãos. Que mãos unidas a gente fortalece muito mais. E a gente envolve o nosso filho e ensina para esse pequenininho que está aqui dentro, para essa pequenininha que está aqui, para essa adolescente que está aqui, que está vindo à igreja junto com eles, que o valor das coisas não são temporais, o valor das coisas está naquilo que é eterno. Que Deus possa nos abençoar
e nos fortalecer cada vez mais, para que a gente possa continuar fazendo uma fortaleza ao redor dos nossos filhos, dos nossos alunos da escola, para que quando Jesus volte, Ele olhe para nós e fala: parabéns, vocês fizeram a fortaleza correta. E eles ainda assim podem se desviar, ainda assim, mas quando Jesus voltar, eles vão lembrar de tudo isso aqui, ó, de toda essa fortaleza, no tempo certo, mesmo que o nosso filho se afaste. Ele vai lembrar que um dia ele foi protegido, e você ensinou o que é eterno. Obrigada. Que no final da nossa vida a gente possa olhar para trás e falar como Salomão: tudo é passageiro, e eu vou focar naquilo que é eterno. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, de abrir a Tua palavra e compreender aquilo que Tu tens escrito há tantos anos já que Tu deixaste para nós. Quantas histórias, quantos conselhos que se repetem página por página para nós aprendermos, Senhor, a dar valor naquilo que é eterno. Que a nossa vida, Senhor, seja tão envolvida em Ti, tão envolvida nas coisas que são eternas, que aquilo que é passageiro não faça sentido para nós e não nos prenda nesse mundo. Ajude-nos, Senhor, a também salvar os nossos filhos, a trazê-los sempre cada dia mais perto de Ti, para quando Tu voltares nós possamos entregar a nossa família para Ti, porque foi um privilégio cuidar dos nossos filhos, do presente que o Senhor nos deu, mas eles são Teus e nós queremos entregá-los para Ti quando Tu voltares. Fica conosco no restante deste sábado. É um sábado cheio de atividades aqui na nossa comunidade. Que as atividades, Senhor, possam ter um foco, o único foco, na eternidade. Colocamos a programação do restante do sábado em Tuas mãos também, em Teu nome. Amém.